conversando no carro, de Mogi para cá. Depois na balsa, eu dormi, houve um atraso, eu nem notei, porque eu dormi a balsa inteira. Acordei quando o carro deu os pinotes para sair dela, agora na chegada em Santos. E foi nesse intervalo de sono, cochilo, que eu fiquei com a palavra que está no meu coração e com a qual eu desejo que o Senhor nos abençoe de verdade, profundamente agora. Porque a gente está vivendo dias, todos os dias de muita angústia e frustração. A maioria de nós vive a experiência de que muitas coisas que foram sonhadas, foram esperadas, foram cridas, foram confessadas, declaradas, objeto das nossas orações, alegrias, esperanças, alguns anos atrás, não aconteceram, não se manifestaram até o dia de hoje. Algumas delas, ou a maioria delas, não vieram a se consumar, a se manifestar, porque eram falsas, eram promessas mentirosas, feitas pela boca de homens oportunistas, de pessoas que queriam apenas a convergência apaixonada e às vezes até fanatizada dos seus interesses, dos interesses simples de muita gente que, sem o conhecimento ou discernimento necessário, esperavam na sua dor, na sua angústia, na sua tristeza, na sua solidão, na sua frustração, que qualquer que fosse a palavra falada em nome de Deus, viesse a se consumar, a se manifestar, a se concretizar nas vidas da gente. E por serem palavras mentirosas e falsas, elas não aconteceram. E os anos passaram, se alongaram, e alguns foram mergulhando em profunda tristeza, frustração, amargura, descrença, cinismo. Outros entraram num estado de orfandade espiritual, emocional, afetiva. Outros ainda mergulharam nas mais profundas depressões, porque não pode haver depressão mais profunda do que aquela que acontece como o fracasso de Deus na vida humana. A gente suporta o fracasso do marido, da mulher, a gente suporta a tristeza de filhos que a gente cria com tantos sonhos, e às vezes eles se tornam o oposto, a antítese, o antagonismo daquilo que foi sonhado, mas a gente suporta. A gente suporta a tristeza do desemprego, da falta de meios de manutenção daqueles aos quais a gente ama. A gente aguenta a falência, a gente se adapta diante de perdas, a gente encontra meios de respirar,
em meio a todas essas coisas. No entanto, quando a frustração é aquela que acontece em nome de Deus, o coração não tem mais para onde ir. Porque depois de Deus a gente vai para onde? A gente vai recorrer aos filhos? A gente vai buscar esperança no marido, numa mulher, num homem? A gente vai crer em promessas de governos messiânicos? A gente vai fazer o quê? Quando a falência é de Deus, quando aquilo que a gente chamava de promessa divina, de palavra de Deus, se transforma num malogro, num engano na existência da gente, a gente vai para onde depois daí? Alguns continuam na igreja, amargurados, cínicos, descrentes. Quanto mais cantam, mais ateus ficam. Quanto mais ouvem, menos creem. Quanto mais esperam, mais se desesperam. Quanto mais o tempo passa, mais aflitamente, sem futuro e perspectiva, se tornam. E o que acontece depois daí é aquela vontade absurda de desistir, de não fazer mais nada, de não realizar mais coisa alguma, de simplesmente deixar que as contingências da existência vão nos tocando, entregando-nos ao pastoreio do vento, ou do nada, ou atravessamos apenas geleiras, ou a sequidão abafada de uma existência sem sopro, sem frescor, sem renovação. E é nesse estado, descrito com brevidade, mas suficientemente descrito, que a grande maioria, se não todos nós, de um modo ou de outro, estamos. Não é exceção. Os grandes e os pequenos estão vivendo a mesma coisa. Uns com dinheiro, vazios. Outros vazios de dinheiro e vazios de esperança. O fato é que depois de um tempo, o vazio espiritual, existencial, o cansaço, a tristeza, as orações não respondidas, as buscas malogradas, o bater sem resposta, o buscar sem encontrar, vão gerando na gente uma vontade inexprimível de que simplesmente algum dia, alguma hora, a luz apague e a gente nem saiba mais o que aconteceu. Porque nem mesmo morrer com olhos abertos a maioria quer. E é nessa hora que nós estamos vivendo na Terra toda. É uma circunstância planetária, é uma condição existencial e espiritual que acomete a humanidade. Onde quer que você vá no planeta, você encontra essa desesperança crescendo, esse vazio de tudo tomando conta.
o significado das coisas que antes, mesmo sem fé, nos animavam como fé natural, já não existem mais, estão em estado de desvanecência completa. E a fé especial, espiritual, focada em Deus, como eu acabei de dizer, para a maioria entrou num crepúsculo, num ocaso. Para a maioria das pessoas não tem nada nascendo. O sol já nasce no poente da alma da maioria de todos nós, de toda a gente. E é por causa disso, em nome daquele que me enviou, desde antes que eu soubesse o que ele tinha feito, é que eu estou aqui para falar a vocês e para continuar falando a mesma coisa até que ele me leve. Porque em mim, tudo que eu criei no princípio continua a ser verdade. Todas as esperanças estão intactas e crescentes. Eu só fiquei mais velho, mais maduro, mas a minha raiz nunca foi tão profunda e as minhas asas nunca estiveram tão largas. Sem ufania, eu estou aqui em nome de Jesus para trazer de fato a palavra da vida e da fé. Para vocês que estão aqui, para tantos quantos quisera eu pudessem me ouvir em toda a terra. Nesses dias de falência de todas as esperanças, eu quero lhes dizer que as razões para ficarmos de pé continuam absolutamente intactas. Agora olhe para mim, preste toda a atenção da sua mente, exerça toda a sua cognição em favor de você mesmo e daquilo que com simplicidade eu já comecei a dizer e vou continuar. Eu quero ler um texto em Romanos, no capítulo 4, que fala de Abraão, ao dizer exatamente assim: essa é a razão porque a nossa esperança provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Para toda a descendência da fé dos que creem, em qualquer tempo, em qualquer hora. A fé segundo aquela que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos os que têm fé, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual Abraão creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos. Repita comigo: perante o qual Abraão creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, Abraão, esperando contra a esperança, contra a lógica, contra o sentido natural, contra o que se pudesse estribar
em confiança humana, contra tudo, contra todos, contra os fatos, creu. Creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. De ti procederá graça incontável, inumerável. E assim, sem enfraquecer, de modo algum sem enfraquecer na fé, embora com realidade, sem alienação, verificando que não havia mais nele a força e a energia da mocidade, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, falido, sendo já um velho de 100 anos, sem que viesse a se cumprir a promessa de que ele seria pai de muitas nações, pois nem pai de um só filho ele conseguira ser, ele não duvidou da promessa de Deus. Não deixou que o espírito da incredulidade tomasse conta dele. Ao contrário, creu contra a esperança. Não duvidou da promessa. Não aceitou a lógica da incredulidade, nem do fracasso, nem da falta de corroboração, de validação dos fatos. Contra os fatos, contra a esperança natural, contra o poder, qualquer que fosse ele creu que, mesmo sem nenhuma possibilidade, creu que da sua impotência Deus todavia cumpriria a sua palavra. Aos 100 anos de idade, não se deixou tomar por nenhuma incredulidade, antes pela fé se fortaleceu. Antes, pela fé se fortaleceu. Repita comigo, antes, pela fé se fortaleceu. Dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Aos 100 anos de idade, plenamente convicto. Aos 100 anos de idade, plenamente convicto. Aos 100 anos de idade, plenamente convicto. Quanto mais velho ficava, mais convicto se tornava. Quanto mais impotente, mais a fé crescia nele. Quanto menos recursos humanos ele tinha de fazer acontecer, quanto menos recursos tinha de ajudar Deus a cumprir sua palavra e sua promessa, mais convicto ficava. Porque Abraão cria em Deus e dava glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe prometera, quando ele ainda era jovem e ouvira pela primeira vez a voz de Deus na Mesopotâmia, no Iraque, em Ur dos Caldeus. Plenamente convicto. O tempo tinha passado, a cara dele já era a cara de um velho todo engelhado. Não havia nele recurso algum, não havia poder humano que pudesse lhe trazer potência, nem tampouco lhe fertilizar
para que Ele próprio pudesse se oferecer santificado a Deus, para que Deus, por meio dele, cumprisse aquela palavra. Ao contrário, Abraão morreu. Mas a fé, quanto menos poder pessoal ele tinha, mais certeza no coração lhe vinha de que a promessa se cumpriria, porque Deus era capaz de ressuscitar os mortos. O espírito da ressurreição vencia nele a incredulidade todo dia. Cada dia um dia menos, cada dia uma regressiva perversa. E no coração ele se contrapunha a esperança e esperou contra a esperança, não deu lugar à incredulidade, e quanto menos força tinha, mais se fortalecia da fraqueza, crendo que a hora de Deus seria absolutamente de Deus, e que a promessa de Deus seria completamente divina, e que a ajuda dele seria nenhuma, e que a única coisa que ele tinha que fazer era não se entregar à incredulidade, e ao contrário, o único poder de fortalecimento que lhe sobrara não era aquele que viria dos seus músculos, do seu corpo, da sua força, nem da vitalidade ou vigor da sua existência, mas era o que nascia e brotava todo dia dele, por essa convicção de que a palavra de Deus criou o universo, e que essa mesma palavra haveria de se cumprir, mesmo que ele morresse, Deus não morreria na morte dele. Plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Essa era a justiça dele. Não se gloriava em nada. Não barganhava a Deus acerca de coisa alguma. Simplesmente cria e se fortalecia na fé, enquanto seu corpo envelhecia e morria, ele se rejuvenescia, lutando contra todos os fatos da existência, agarrado à certeza da fidelidade de Deus quanto à sua palavra e à sua promessa. Por essa razão, precisa ser pela fé, para que seja completamente pela graça. E não somente por causa dele, isso foi dito, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, para que a palavra de Deus nele se cumprisse, como se cumpriu. Não somente por causa dele isto aconteceu, essa experiência não foi só a experiência de Abraão, meu querido Paulo. Paulo diz, é a minha experiência. Cada um de nós tem que ter a chance na vida de viver a existência impotente de Abraão, porque a fé que crê em tudo que sopra em favor ainda é crença natural do otimismo humano, simplório e sem raízes no chão da promessa. A fé começa a se tornar fé quando ela encara o absurdo, quando ela vai de frente contra a esperança e diz, esperança, quem és tu para matares a minha fé? Eu creio contra todos os fatos,
Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a firme convicção de fatos que se não veem. E não somente por causa dele, isso está dito que ele foi justificado pela fé, mas também foi dito por nossa causa, por minha causa. Se não foi por causa de ninguém aqui, eu digo, foi por minha causa. Tem tudo a ver comigo, mesmo. Foi também por nossa causa. Posto que nós, igualmente, como Abraão, a nós isto nos é imputado, essa promessa divina, essa certeza de ressurreição, essa não desistência em nenhuma perspectiva, hora ou estação, nos foi dada como imputação de fé e como justiça e como chão para andarmos enraizados nessa palavra e com as asas muito abertas na direção da certeza da ressurreição. Também por nossa causa, também por minha causa. Se ninguém aqui quiser que seja por sua causa, não precisa se preocupar, é toda minha essa promessa, se ninguém a quiser. Eu sou maioria na terra, ainda que sozinho, quando essa palavra está plantada em mim. O mundo inteiro fica pequeno. Quando os Abraões vão se levantando contra a esperança, na sua fraqueza, um indivíduo se torna maior do que a população planetária. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por nossa própria causa, posto que nós igualmente recebemos a imputação dessa promessa, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou de entre os mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que a maioria não crê na ressurreição. Não crê. A gente crê no folclore da ressurreição. A gente crê no presépio da ressurreição. A gente gosta de aplaudir na Páscoa os eventos sobre ressurreição. Mas a ressurreição não é só um acontecimento no espaço-tempo, há 2000 anos atrás. A ressurreição é um fator de revigoramento profundamente eficaz todo dia. Quem crê, ressuscita todo dia. Quem crê, não se importa com a falência, com a morte, com o envelhecimento, com a impotência, com a fraqueza, com o descaso, com o silêncio da história, sem afirmação nenhuma de natureza validatória. Ao contrário, quem crê, crê, vence a incredulidade e é levantado, justificado nessa fé todos os dias, porque crê naquele que ressuscita dentre os mortos. E que fez isso e demonstrou isso em Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Agora olha aqui para mim. Para a maioria de nós, não importando a idade, não precisa ter 100 anos como Abraão, pode ser um adolescente, pode ser até uma criança.
Porque hoje as crianças não têm mais frequentemente a alegria espontânea nem a esperança natural da infância. Crianças tristes, órfãs, maltratadas, pisadas literalmente, esmagadas por aqueles que deveriam amá-las e cuidar delas, para conseguir-se a manutenção de certas crianças, se tem que entrar na justiça, para que aquilo que deveria ser lei natural do amor passe a acontecer como imposição legal, porque o amor se esfriou de quase todos. O sentimento de maternidade está morrendo no coração de muita gente. A solidariedade humana, isso aí se tornou bobagem, besteira. Bandido bom é bandido morto. Não se crê em conversão, não se crê em transformação. A mensagem do Evangelho que aludia à transformação, à regeneração, à ressurreição, passou a ser bobagem. Eu vejo pessoas que, para vocês, pregam a fé só para você trazer uma oferta no gasofilácio. A fé vale como impressionamento para você, que é um tolo, ingênuo, mas que no particular, para mim, me dizem outra coisa. Do tipo, não perde teu tempo com essa gente sem dinheiro, dura, pobre. É um povo sem futuro. Investe a tua vida no que traz retorno. Isso tudo é porque Deus morreu no coração da grande maioria. E é porque a epidemia da incredulidade tomou conta de tudo. E a maioria não tem a menor condição sequer de imaginar uma vida de espera paciente na promessa da palavra do Evangelho quanto a se cumprir nas suas existências. Daqui esse homem de 100 anos, eu estou tão longe disso. Humanamente falando, só um milagre me faria chegar à idade desse homem. Se eu atingir alguns anos a mais, será um bônus para mim, humanamente falando. A maior parte da minha vida está toda para trás. Meu melhor vigor já passou. Os anos da minha ilusão, ainda que ministerial, já se foram. No entanto, em tempo algum da minha vida eu jamais criei tanto que a palavra e a promessa de Deus ainda estão por se manifestar em plenitude na vida que me restar. O melhor de mim não está para trás, o melhor de mim está por vir. E o melhor do meu passado eu não troco pelo dia de hoje. E pela certeza, se eu pudesse enfiar a mão pela boca, eu pegava nessa fé. Forte, poderosa, cada dia maior, invencível. Tem uma tumba aberta, uma pedra rolada. E dentro de mim ficaram só as evidências de que ele ressuscitou. Aí você diz, o que isso tem a ver comigo? Acho que é óbvio, né? O que tem a ver comigo, o que tem a ver contigo, aqui e agora. Porque a maioria de nós foi vencido pela incredulidade.
a gente frequenta culturalmente os lugares de crença. Culturalmente. Como eu ouço cada dia mais a pessoa dizer, não agora, depois de tanto tempo, conquanto eu esteja assim, desalentado, mas eu frequento os lugares de fé apenas porque é um hábito que, se eu suprimir da minha vida, eu não tenho mais para onde ir nem o que fazer. Mas dentro do próprio coração não tem nada novo em estado de se reverdecer. De modo algum, a falência cresceu. Não são 50 tons de cinza, são milhões de tons de trevas da gente. O extraordinário disso tudo é que esse homem está com 100 anos e a mulher dele com 90. E a promessa tinha sido feita quando ele era um jovem, capaz de quase tudo. Mas como a promessa se demorasse de seu cumprimento, a própria mulher dele tentou ajudar a Deus. E falou, por que você não tem um filho, uma das nossas escravas? Essa egípcia chamada Agar, tão bonita. Daria uma boa cria, que Deus certamente abençoaria. Faz um filho com ela. Eu não sei qual foi o sentimento de Abraão, mas não deve ter sido de grande constrangimento. Agar? Deus é bom. Vem, Agar. E nós, no curso da vida, o que mais tivemos foram Agares. Trocamos a palavra da ressurreição pela palavra da fé, a palavra rema, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, a vida com propósito. Aí as coisas vão sendo criadas, todo ano nasce uma Agar, cheia de H, todas as Agares, puro H. Aí a gente vai de H em H, vivendo a vida, morrendo a vida. E a palavra vai ficando esquecida. A fidelidade de Deus, a gente não quer nem falar no assunto, que é para não ter vontade suicida. A gente canta, Tu és fiel, Senhor, e é cada vez mais desesperadamente. Cadê meu Rivotril? Ai. 2, 3, 4, 6. De vez em quando eu encontro gente batendo o recorde limite do suicídio com Rivotril. Deixa eu ver até onde eu vou sem morrer. Daqui a pouco lá vem um cara. Como é que vai, irmão? Aleluia. Glória a Deus. E você pergunte a razão, ele não sabe dizer. É só porque a gente vai levando. E a gente vai levando, e rasgando a vida com o peito, se lanhando todo, comendo incredulidade em silêncio. 100 anos. E a mulher 90. Ele foi lá, mandou ver, Agar lhe gerou um H histórico, que está aí até hoje, criando confusão para ele, uma promessa que ele queria desfrutar,
A intervenção humana problematizou a promessa, mas Deus é fiel para além da problematização de Abraão. E aí o Senhor volta depois. Quando Abraão estava com 99 anos e a mulher dele com 89, tinha parado de menstruar lá atrás, com 45, 50, seca, peito murcho, caído, cobrindo o umbigo. Vocês estão pensando que Sara aos 89 estava gata? Como no tempo que ela chegou lá no Egito, e Faraó olhou e falou, quero para mim, vou pegar, e pegou. Porque Abraão disse, vai, minha mulher, vai. Enquanto ele se distrai contigo, ele não me mata. E ela foi. Não. Agora aqui ela é uma senhora grande, balofa. Até o ato em si já era problemático. Eu tinha coisas a levantarem para lá, afastar para cá. Tinha que escolher um encaixe. Se escuta, como é que a gente vai fazer, meu velho? A gente já está sem fazer isso há tanto tempo. Porque um anjo do Senhor, o anjo do Senhor, aquele anjo com A maiúsculo, que é o Cristo eterno, que se manifestava antes do Jesus, do Cristo encarnado em Jesus. Tinha visitado a casa deles e tinha dito, daqui a um ano eu voltarei só para participar da alegria, porque a tua mulher vai dar a luz a um filho. E o texto de Gênesis nos diz que Sara, ouvindo o papo de Abraão com o anjo, atrás da cortina da tenda, ficou que anjo doido. Meu Deus, esse velho já tem tempo que não faz musculação. Filho de quê? Só se for por obra e graça de uma milagrosa concepção, porque daí não sai mais nada, nem daqui. Coisa alguma, daqui não tem óvulo, quanto mais ovo, não sai nada. E riu. E o anjo mandou perguntar, por que Sara está rindo? Essas ironias de Deus são a coisa mais linda da Escritura. Por que Sara está rindo? Pergunta a Deus. Depois de dizer, daqui a um ano, essa tua mulher de 89 anos vai dar à luz ao filho da promessa que eu te fiz quando vocês eram um gatinho, em Ur dos Caldeus. E o que não se cumpriu durante todo o percurso da existência de vocês vai se cumprir agora. Pensaram, Deus, que engraçado. Além de tudo, humor negro. E fazer gozação comigo, com a gente. Agora aqui, tinha ninguém mais para ele brincar com. Está solitário. Vem visitar dois velhos para trazer provocação. Porque Sara ria, Abraão. Porque Sara se ria, Abraão. Daqui a um ano, eu não ouvirei o riso de Sara, mas o choro de uma criança. E Abraão creu em Deus. Creu em Deus. Maluco. Deus nunca teve servos que não fossem loucos. A fé não opera na mediocridade. Ela sempre opera no absurdo. Daqui a um ano, essa tenda vai estar cheia de choro, e esse peito vai estar cheio de leite, e essa velha vai estar cheia de vida. E esse homem amortecido vai estar cheio de glória.
porque fazer qualquer coisa antes teria sido uma precipitação divina. Fazer filhos na juventude, até os pagãos fazem em abundância. O filho que Deus queria fazer tinha que nascer do ventre do absurdo, da morte, para ser arrancado dali como alguém que é tirado por fórceps para a ressurreição e para a vida. E Abraão creu, se fortaleceu dando glória a Deus e não se deixou possuir por nenhuma incredulidade. Isso aconteceu não apenas por causa dele, mas Paulo diz também por nossa causa. Porque nós somos todos pessoas vivendo a experiência de Abraão. As promessas nem sempre vão se cumprindo no tempo mais ideal da nossa vida. Frequentemente, o que é humanamente falando, o melhor tempo da nossa vida passa, é bem usado, é bem utilizado, a gente vive o melhor que pode, mas a promessa, conforme um dia nós cremos nela e nos foi feita, não se manifesta, não aparece. E não é raro que ela venha a se consumar quando ela já se tornou inviável e impossível. Eu me lembro que na década de 70, quando eu crio o Evangelho para mim, no iníciozinho daquela década, o mundo inteiro podia ser ganho. Só havia 3% de evangélicos no Brasil, mas para mim não significava nada. Se a gente vai avassalar, vai ganhar, vai tomar. Era aquela coisa de juventude, vai, e eu fui. Teve um estrago acontecendo, muita coisa, milhares de coisas, milhões de pessoas, mas os anos foram passando, chegamos na década de 90 e eu tive certeza no meio da década de 90, certeza para mim, o coração de incredulidade ficou possuído pela certeza da impossibilidade. E eu fui parando de crer contra a esperança. E no meu coração fui parando de dar glória a Deus com relação ao futuro, que se me afigurava cada vez mais desfigurado diante do andamento das coisas e do amortecimento do que era bom e não se consumava. Meu coração cansou. Cansou por um hiato curto, mas o suficiente para quase me destruir, não fosse o fato de que mesmo no pior dia da minha existência eu sempre crio no Deus que ressuscita os mortos. Com efeito, me levantou da minha própria morte e me encheu, e dia a dia me completa de uma alegria que eu não consigo explicar e uma certeza que eu não consigo transferir, mas ela se alimenta da palavra daquele que diz: ainda está por vir. Aí eu olho esses 7,5 bilhões de habitantes planetários e vejo as perspectivas, os prognósticos, as profecias científicas e técnicas do futuro que nos aguarda. São horizontes feios, horríveis, são as piores ficções. É um mundo de Blade Runners daqui a algumas décadas. Aí você imagina
seus netos soltos nesse planeta de vampiros e zumbis, aonde tudo quanto um dia foi natureza e naturalidade vai ser trocado por artificialidade e por construções de natureza não humana. E o coração quer desfalecer. A impotência quer crescer. Mas então, aquela mesma esperança que espera contra a esperança, olha para você e diz: eu estou mais para lá do que para cá, mas aquele que me fez a promessa continua o mesmo hoje. E eu sei que Ele em mim, enquanto eu crer nele, tudo pode acontecer. Mesmo nos estados e nas configurações das piores e mais conflagradas impotências, ainda assim, a promessa pode chorar em nascimento, em manifestação. Paulo diz aqui, essa história de Abraão não foi somente para ele, foi também para mim, foi também para nós, para que o nosso coração viva nesse espírito que crê no Deus que ressuscitou e ressuscita de entre os mortos. No nosso caso, não é o nascimento de um Isaac, no nosso caso, é a confirmação da palavra que fez na plenitude dos tempos todas as coisas convergirem para Jesus, que morreu pelas nossas iniquidades e pecados e descrenças e ressuscitou para garantir, para validar todo dia a palavra e a promessa da ressurreição na nossa vida. Aí ele prossegue dizendo: justificados, pois, por causa disso, tendo sido feitos justos, fortalecidos, ressuscitados, fatorizados pelo poder da ressurreição, brotando no nosso coração, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A esta promessa, a esta palavra do Evangelho, na qual estamos firmes. Firmes. Eu acho interessante que a gente pense que quando Paulo falou isso, tudo estava em favor dele. Mas não estava. Na maioria das vezes, quando Paulo escreveu cartas, ele estava preso. Porque quando ele não estava preso, ele estava andando e pregando, então não dava para escrever. Eram os aprisionamentos, aliás, foram os aprisionamentos, na maioria das vezes, que nos deram esse legado de palavra de esperança. Prendiam um cara e ele libertava o mundo com uma carta. Uma carta que não libertava o mundo na hora, era enviada para 30 pessoas ali, 50 acolá, e ele dizia: leiam também na outra casa a minha carta. Mal sabia ele que estava semeando palavras de vida e de uma revolução que atravessaria os séculos e venceria, aguentaria, suportaria o estelionato feito pelo próprio cristianismo que desfigurou Jesus, mas que até hoje não teve o poder de anular a palavra da vida no coração de um que creia. E começa tudo outra vez. Basta um. Basta um. Isso aqui foi um homem. Escrevendo uma carta. E a gente está aqui. E milhões hoje na terra inteira estão também, às vezes até pelas razões erradas e na ignorância,
mas no meio da ignorância tem milhares que estão sendo fortalecidos, e nós não precisamos de milhares, era um Abraão. E milhares de nações. E de o mundo inteiro foi abençoado. De um Paulo antagonista, que sofreu a revolução do encontro com Jesus, olha quantos milhões e milhões e milhões não foram atingidos. Basta um, basta você, basta eu, já tem demais. Já tem gente demais. O que está faltando é crer naquele que ressuscita os mortos. É por isso que eu não dou a mínima para os 50 anos que já ficaram para trás de pregação. Eu estou botando toda a minha alegria no que vem em cada dia. Qualquer dia pode ser o dia em que exploda a ressurreição no coração de muitos ou de um. Isso me dá paz. Paz com Deus. Vocês estão olhando para um homem sem frustrações. Até o que não estava certo acabou sendo melhor. Até o erro acabou se transformando em graça. Até as perdas se tornaram em adubo para fortalecer a semente daquilo que é eterno. Literalmente, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho paz com Deus. Se eu morresse aqui agora, vocês podem ter certeza que vocês iriam sepultar ou cremar um homem que partiu para a glória e que viveu feliz. Feliz. Mesmo nos dias da tristeza, esse poder operante da ressurreição é maior do que qualquer torrente de lágrimas. O poder que as enxuga é maior do que qualquer que seja a força que as provoque. Temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é essa graça da qual estamos firmes. Paulo continua e diz: por intermédio de quem? De Jesus, obtivemos igualmente acesso. Como Abraão, visitado por anjos, Paulo diz: nós igualmente obtivemos acesso. Acesso a essa dimensão. Anjos vêm, anjos vão, mas em Jesus agora eu tenho acesso a essa dimensão pela fé. Estou sendo ouvido por milhões de principados, potestades e poderes. E aonde quer que na terra haja mais alguém, ou mais alguns, ou muitos outros, dizendo a mesma coisa, as miríades invisíveis pararam para ouvir, temer e tremer, e aplaudirem o Rei da Glória. O que se fala na Casa Branca não tem nenhuma importância perto do que está sendo dito aqui e agora. Aí você diz: esse cara é louco e narcisista. Não, meu irmão. Eu só sei que eu tenho acesso aonde a Casa Branca não chega. Como disse o Senhor a Jeremias: eu te constituí para tu levantares reino, derribares reino,
E Jeremias diz: eu sou só um pequenino, uma criança, como é que isso vai acontecer? E o Senhor disse: não tem nada a ver contigo, sou eu que vou fazer. Você é só um megafone, ou seja lá o que for. O que vence não é o vencedor, o que vence é a verdade. Não és tu, é o que tu dizes que me honra, que me glorifica e que é verdade do céu, na terra e debaixo da terra. Temos paz com Deus, temos acesso por intermédio dele. Isso tudo é nosso, não importam as circunstâncias, o tempo não está contando, o que conta é a qualificação da sua esperança em fé. Portanto, por meio de Jesus temos acesso igualmente a esta graça que nos justifica, como justificou Abraão, na qual nós estamos firmes e gloriamo-nos, não num filho que virá, mas na esperança da glória de Deus, que já é nossa. Ninguém tem o poder de colocar a mim ou a quem quer que seja no ostracismo, depois que você entra nessa compreensão, que você sabe que tem acesso igualmente e mais profundamente ainda ao Deus de Abraão, que não nos visita, mas nos habita, com quem temos paz e já somos herdeiros da glória de Deus, não para sermos pai das nações, mas herdeiros da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamo-nos nas próprias tribulações, nas esperas, nas demoras, nas frustrações, nas injustiças. Quanto mais injustiça, mais glória. Quanto mais mentira, mais verdade de Deus em ti. Quanto mais impotência, mais o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que para cada tribulação, na minha fraqueza, eu fico mais invencível. Para cada fragilidade humana, física, de qualquer natureza, se eu a experimento com essa certeza e fé no Deus que ressuscita os mortos, mais invulnerável eu vou ficando, mais guardado, mais coberto, e quanto mais a tribulação me atribui, mais meu ser se dilata, se expande. É o que Paulo diz, tudo melhora, não importa o que aconteça, se você olha para a existência assim e crê assim, tudo melhora. Nós nos gloriamos por isso também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz um ser perseverante, que chega aos 100 anos e não descrê da promessa de Deus jamais. Produz perseverança, e a perseverança torna você um ente experiente. Já viveu tanto, já viveu tudo, viverá mais, não tem medo de coisa alguma, tem experiência de tudo, sabe que Deus é fiel, que é graça, que é provedor, que não precisa da minha potência para me fazer frutificar. E a experiência produz esperança. Essa esperança
que espera contra a lógica das esperanças. Ora, essa esperança que decorre desse andar de Abraão, essa esperança não fica confusa jamais. Não fica confusa jamais. Pode ser que ela ainda viva para ver um pregador de inteligência artificial pregando nos púlpitos das igrejas. Vai ser até melhor, porque hoje em dia o pessoal prega naturalmente sem inteligência nenhuma. E com inteligência artificial pode ser um pouquinho melhor, dependendo do download de quem ele faça, né? Fazer um download do meu amigo John Stott. Ele vai lá e fala, a cruz de Cristo. Fecha o olho e finge que é o John, você acaba se convertendo. Pode ser. Como um amigo meu me disse outro dia, olha só, está chegando a hora, eu todo alegre. Você não vai precisar ir para a China pregar, a gente vai te enviar, Caio. A gente vai te mandar num holograma quase concreto. E você vai chegar na China e vai pregar em chinês. Abençoa, a gente vai mandar você assim para o mundo inteiro, pregando em tudo que é língua. Não, sério. Eu falei, mano, se eu estiver por aqui, me manda. Não precisa mandar o meu holograma, deixa que eu vou. Me arranja um velho tradutor e a gente dá conta do recado. Experiência, esperança, que não confunde, que não fica conflituada. O que será de mim? O que será do mundo? O que será da palavra de Deus na terra? Da promessa de Deus? Uma coisa eu sei. Aconteça o que acontecer, aquele que ressuscitou de entre os mortos vai rasgar as dimensões e aparecerá com poder e grande glória, e todo olho o verá. Esse é o Filho que virá e que já foi designado e ressuscitado de entre os mortos. É Ele que vem, não importa o que aconteça, não importa o que façam, não importa quem domine, não importam as desesperanças, não importam as desgraças ambientais que a estupidez humana provoque. Todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Essa esperança não confunde. Não confunde. Você não vai ficar confuso se você crer e fizer essa viagem, você vai ver que não haverá nada na história que deixe você confuso. Você vai ter certeza absoluta, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Isso é um poder, imagina só. Vai chegar uma hora que o pobre do Trump vai ficar morrendo de medo quando disserem para ele, o senhor vai morrer. Será que vai acontecer? O melhor que pode acontecer é eu morrer morrendo. E em morrendo, morrer e acabar tudo, apagar a luz. Porque se tiver alguma luz, eu estou danado. Se tiver luz para iluminar do lado de lá, eu não vou ter o que explicar. Quem é o poderoso? Quem é o forte? Que saístes a ver no deserto? Um homem vestido de finos trajes? Os que assim se vestem atendem nos palácios. O que saístes a ver no deserto? Um profeta? Eu vos digo
muito mais que profeta, porque dos nascidos de mulher ninguém foi como João Batista. Todavia eu vos digo que no reino de Deus, o menor de todos é maior do que João. Que saístes a ver? Quando essa glória te habita, meu Deus, que poder! Poder! Reis ficam querendo tua oração. Poderosos ficam querendo ouvir um conselho teu. Os ricos, na sua falência existencial, desejam que você, em nome de Jesus, transfira para eles alguma motivação para viverem e existirem. Que poder carregar essa esperança que não se confunde em tempo nenhum da vida. Essa é a boa nova. Essa é a força. Essa é a invencibilidade. Essa é a glória de Deus pousada no ser humano. E Ele não deu lugar à incredulidade, antes se fortaleceu dando glória a Deus. O grande segredo disso tudo é não deixar que o coração perca essa glória a Deus. Eu não estou falando do Cabo da Ciolo, glória a Deus, meu amigo me visita, com quem a gente conversa. Não, eu não estou falando de gibi, nem de cartoon. Eu estou falando disso que é verdade o dia inteiro na gente. Teu filho morreu. Glória a Deus. O que você pensou que ia acontecer, aparentemente não vai. Glória a Deus. Eu estou aqui. E mesmo que eu aqui não estivesse, Deus está. E não precisa de mim para fazer sua palavra se realizar. Se Ele não precisa de mim para fazer a sua palavra se realizar, Ele pode até me usar na minha impotência, porque quem não precisa do impotente pode também usar o impotente e manifestar toda a sua graça. É só não dar lugar à incredulidade e se fortalecer dando glória a Deus. Aí você vai vencer a depressão desse tempo, o pânico dessa hora, as frustrações, as loucuras, as desnaturalizações crescentes, o aturdimento de uma vida invadida por ficções estranhas e inumanas. Não importa, quem crer atravessará qualquer era, qualquer mundo, vencerá tudo e, como Jesus diz, permanecerá em pé na presença do Filho do Homem. O que eu vim fazer aqui em Santos, eu vim trazer essa boa nova. E bem-aventurado é todo aquele que nela crê. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Aplauda. Aplauda de verdade, se você crê, não a mim. Aplauda essa glória de Deus. Tem que ser xoxo assim. Chega de ser xoxo assim.
Não é para mim. Eu só estou repetindo a palavra eterna. É só o que eu tenho para dizer e para fazer. É repetir a palavra que não morre, mas que faz ressuscitar dos mortos. Ó Jesus, derrama esse espírito da vida, que faz com que os impotentes se tornem férteis, que faz com que os velhos profetizem, que faz com que os jovens voltem a sonhar e que faz com que os servos e as servas tenham o que dizer para todos os senhores deste mundo. Derrama esse espírito da vida e nos enche dessa força, dessa alegria, desse poder de ressurreição. Cada um aqui, vivendo as suas angústias impotentes, ajuda-os a não olharem para essas correntes e a botarem os olhos fixamente naquele que fez a promessa e que ressuscita de entre os mortos e que instala paz em nós para atravessarmos tudo, cheios da esperança da glória de Deus, gloriando-nos das próprias tribulações, sabendo que a tribulação, a espera, produz perseverança, fortalece, cria esperança, experiência, consciência, resiliência, e provoca em nós essa esperança que não se impressiona com nada, esperança na qual estamos firmes, esperança que aumenta o derramar do Espírito Santo nos nossos corações. E a nossa garantia é esta: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda e apenas pecadores. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você for a algum lugar e perguntar aonde você esteve, diga: estive ouvindo a palavra de Jesus. Porque foi o que você ouviu. Não tem uma vírgula de engano em você. Essa é a profecia que vocês não estão ouvindo. Essa é a palavra que está faltando, e não é de homem. É palavra de Deus. É essa palavra que levanta os mortos. Em nome de Jesus. Para a glória dele. Hoje, sempre. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa esperança não confunde. Vá em paz, sem confusão na mente. Vá cheio dessa resolução.